desculpe a repetitividade, mas a gente precisa, dado a complexidade do tema, a gente precisa pelo menos ir colocando a cabeça no assunto, né? Mais ou menos aos poucos. Né? Então, nosso problema era tirar as regras de Feynman, né? Para QCD, né? CDQ, né? Prova de dinâmica quântica. E essas regras de Feynman a gente só pode realmente considerar quando a gente tem um funcional gerador bem definido, né? Para o problema da teoria de calibre, né, em questão. Então a gente demorou um tempo, né, estabelecendo que funcional gerador seria esse. E a gente viu que havia modificações a serem feitas na ação da CDQ. Né? A gente tinha uma ação de partida, vamos dizer assim, que era uma ação invariante perante transformações de SO3 local, e a gente precisava implementar, né, a quantização dessa teoria via integral funcional. Nesse processo de implementação, a gente viu que a gente tinha que se livrar de alguns problemas. Né? O problema mais grave de todos é que, usando essa ação com invariância de calibre, a gente não tinha um propagador bosônico bem definido. Não tinha um propagador bosônico bem definido. Isso significa que você não tem uma teoria de perturbações possível de fazer. Para fazer teoria de perturbações, você precisa dos propagadores. Se você não tem um propagador bem definido, não tem como fazer, não tem como definir o funcional gerador perturbativamente. Esse problema era resolvido quando você encarava a tarefa de fazer o chamado procedimento de fixação de calibre, né, na sua teoria. E a versão quântica desse procedimento de fixação de calibre era justamente o chamado método de Fadeev-Popov, que a gente estudou aqui. Né? O método de Fadeev-Popov resultava na adição de alguns termos a mais na sua integral, na sua ação, né, que eram correspondentes a fantasmas e ao termo de fixação de calibre. Né? E a adição desse termo de fixação de calibre em particular resultava na definição do propagador bosônico e, portanto, na solução da definição perturbativa do problema. Né? Então, é um negócio bem interessante, profundo e intrincado, né? De certa maneira. Mas a gente pode ignorar, né, as ramificações disso e partir para a definição operacional da teoria, ou seja, discutir as regras de Feynman dessa teoria. Foi isso que a gente começou a fazer na aula passada. Né? Então a gente tinha uma ação, né, que era uma ação que tinha um pedaço que envolvia a interação entre os quarks e os campos de calibre, né? Os gluons, né? No caso. Você tinha uma ação que a gente chamava de fixação de calibre, era a função apenas dos campos de calibre. Você tinha uma ação de fantasmas, que resolvia um problema do jacobiano associado com a delta funcional. Né? Esse jacobiano associado à delta funcional era o determinante de um certo operador diferencial. Esse determinante era exponenciado e dava origem a essa ação que estava aqui. Né? E você tinha termos de fontes. Então, a sua ação, no geral, era isso que estava aqui. Nesse ponto aqui, você tinha termos de interação, e nesse ponto aqui, você tinha
interação. Essa ação que estava aqui era responsável pela modificação do propagador bosônico, de modo a ter uma definição desse propagador dentro da história. Né? E aí a gente partiu para a consideração, né, das regras de Feynman propriamente ditas. A gente tinha, especificamente, uma parte interagente da ação, que era uma função de psi, psi bar, AMA, delta A, delta A, tá certo? Veja que nós estamos usando apenas um sabor de quark, a gente não está somando sobre todos os sabores de quark. A soma sobre os sabores de quarks é mais ou menos trivial, tá certo? Porque eles não se misturam pela PCD, né? Então a parte de interação da ação era uma coisa assim, integral dx, d4x de caso, né? G, f, ABC, LA, AB, ABC, menos 1 sobre 4, G2, f, ABC, F, ABE, AB, ABC, AB, IE. Tanto esse termo quanto esse termo, eles vinham do termo F mini A e F mini A. Porque o F mini agora é um objeto que é não linear no campo amigo. Então, quando você faz F mini A e F mini A, você tem termos trilineares e quadrilineares no campo de Cayley. Depois você tem o termo que vem do acoplamento mínimo dos quarks com os bulls, é um G, psi barra, é um I, H, psi. Finalmente, você tem os termos de interação entre os fantasmas e os bulls, né? FABC, ABC, então essa é a parte de interação, ou seja, é a parte que é mais do que bilinear do lagrangiano quântico completo da QCD, da CDQ, certo? Mais do que bilinear. Ou seja, esse pedaço da ação, né, você pode pegar essa ação aqui e escrever como S0 dos campos mais SI dos campos. Né? E a gente tem ali o SI. O S0 é totalmente quadrático. Né? Isso aqui é quadrático. E ali é mais do que quadrático, conforme está explicitado. Né? Então, esse termo aí é que vai dar origem aos vértices de interação. Os vértices saem por convenção, né? A gente poderia utilizar vértices de interação que viessem da parte quadrática também do campo. Só que esses vértices de interação eles podem ser ressomados e incorporados ao propagador da sua teoria. Então você guarda os termos de interação apenas para a parte trilinear, né, em diante. Desses caras aí vão sair a expressão dos vértices. Então você está esperando vértices desses tipos aqui, ó, né? Esse vértice aqui corresponde a esse termo que está aqui. Você vê que você tem 3 campos A, você vai ter 3 linhas, né? Cada uma associada com um anil desse. Né? Você espera também um vértice assim, porque você tem 4 campos A nesse termo que está aqui. Né? Você espera um vértice assim, essa linha cheia indicando propagadores de quarks, tá certo?
e esse cara aqui um propagador de glue, então essa interação quark e gluon, duas linhas de quarks, uma linha de gluon. Tá? E você tem esse vértice aqui que representa uma interação de gluon com fantasma. Certo? Os fatores que vão acompanhar esses vértices, tanto nesse caso quanto nesse caso, são bastante simples de serem calculados. Eu vou dar esses fatores no final para vocês. E onde nós estamos parados até o momento é no cálculo desse fator que acompanha esse vértice e depois no cálculo desse fator que está aqui. Certo? Como é que a gente calcula um fator como esse? A ideia é a seguinte: todo e qualquer cálculo que a gente faz, né, perturbativo em teoria de campos, é uma sequência tediosa, bota tedioso nisso, né, de pareamentos de derivados funcionais. Mais nada. Certo? Então, quando a gente fala, como a gente falou lá na teoria Φ4, por exemplo, né, que a gente associava um vértice a 4 pernas como essas, que estavam aqui, a gente está usando essa linguagem de pareamento. Quer dizer, essas 4 pernas, elas estavam associadas a um certo ponto no espaço-tempo, e aqui, por exemplo, você tinha os pontos externos. O pareamento entre esses vértices na ordem mais baixa possível, descontados os propagadores externos, me dá exatamente o fator que eu devo esperar que vai se repetir toda vez que esse mesmo pareamento acontecer nos gráficos de Feynman de ordem superior. Por exemplo, num gráfico de Feynman como esse, na teoria Φ4, né, você tem esse mesmo pareamento aqui duas vezes, acontecendo aqui e acontecendo aqui. Tudo que for gerado um fator nesse pareamento aqui vai aparecer aqui e vai aparecer aqui, porque esse mesmo pareamento aconteceu duas vezes. Então, para você saber o fator que vem do vértice, você tem que calcular essa contribuição, que é a contribuição de ordem mais baixa, onde existe apenas um pareamento, e descontar todos os propagadores externos da sua contribuição. Aí você fica com a coisa nula, só com o que tem no vértice mesmo. Tá certo? É isso que nós estamos fazendo agora. Só que naquele caso ali. Aqui é claro que o buraco é muito mais embaixo, né, porque a gente tem índices de Lorentz, a gente tem índices de representação adjunta, né, e a gente tem propriedades de simetrização que são levadas em conta dentro dessa história, que a gente pode esperar que sejam manifestadas. Né? A gente viu que se a gente tivesse funções de Green funções de Green, por exemplo, G a B x1, x2 definido como 0, certo? Esse cara que está aqui, isso é exatamente, rigorosamente a mesma coisa que considerar essa função aqui. Então, quem vai definir a ordem desses caras é o ciclo de ordenamento temporal. Tá? Mas isso aqui também é a definição do meu GPA, MI, X2, X1. Então, essas duas coisas têm que coincidir. Se eu trocar, né, pontos X1, X2 com os pares de índices AMI, BMI associados com X1 e X2 simultaneamente, eu tenho que obter simetria dentro da minha função de onda, tá? Dentro do meu propagador. Meu propagador ou de uma função de Green genérica que eu venha calcular, que envolva o produto temporalmente ordenado com um número maior de campos, eventualmente. Tá certo?
estrutura genérica de um cara desses, né, era uma coisa desse tipo. Por exemplo, do cara de 3 pontos, né, por que o cara de 3 pontos? Porque o que eu tenho aqui é um vértice que contribui com 3 campos. Portanto, eu vou ter 3 derivados funcionais em relação a J associado com esse campo para parear com os outros derivados funcionais que estão lá. A função de linha de ordem mais baixa que eu posso calcular para obter uma contribuição uma contribuição desse vértice que está aí é justamente a função de 3 pontos, gluônica, né? Então, esse cara que está aqui, ele em geral, né, isso aqui é o 0, D, X1, X2, a lambda X3, né? Isso daqui é a estrutura dele, né? É uma coisa assim, que é DY, G, A, isso no espaço de configuração, tá certo? G, BB', MIM', X2', G, CC', lambda', X3', tá? Vezes um vértice, um fator, milíneo, lambda', palinho, C', de Y. Então, o que a gente está dizendo aqui é que a estrutura desse cara, né, se você quiser entender, né, uma função completa de 3 pontos, né, gluônica, né, ele é um negócio assim. Acabando minha imaginação, né? Essa é a estrutura geral desse objeto, onde esse caroço que está aqui, esse cara cheio de protoejos, certo? Esse cara que está aqui, por hipótese, por construção, não envolve termos que sejam não irredutíveis a uma partícula. A gente falou desse conceito de irredutibilidade a uma partícula na aula passada. A gente disse que um gráfico é considerado irredutível a uma partícula se você cortar uma linha interna dele e ele não se separar em 2 gráficos independentes, né? Então, a ideia toda é que tanto esse aqui, quanto esse aqui, quanto esse aqui sejam gráficos, sejam propagadores completos. E esse objeto que está aqui seja algo novo, que não está contido nos propagadores e que não seja redutível a uma partícula. Tá certo? Então, esse objeto aqui, descontados os propagadores, vai ser precisamente esse cara que está aqui, esse vértice. É isso que está escrito nessa equação. Tá? A gente pode chegar a essa conclusão fazendo uma análise cuidadosa, né, do funcional necessário para gerar esse tipo de gráfico. Mas não é o escopo do que nós estamos fazendo aqui, né? Então, o que nós vamos fazer é o seguinte: a gente vai calcular explicitamente esse cara, vai mostrar que ele fica numa forma como essa, pelo menos em primeira ordem, certo? E vai identificar em primeira ordem esse cara. Isso é o suficiente para a gente deduzir a nossa regra de Feynman. Porque é esse fator que vai ser repetido toda vez que as 3 linhas do vértice forem pareadas com 3 linhas externas, ou com 3 linhas outras quaisquer. Certo? Que tal esse assunto até agora? A gente já falou disso, estou revendo, né? Mas... O quê? Ah, eu te digo depois.
me lembrem disso aí 15 minutos antes, né? Porque senão eu espero. Vocês vão pela ela até 8 horas da noite hoje. Não sei se está todo mundo indo. Até às 9. Não, tipo... Ele marcou 6h30. Aí marcou 6h30? Nossa, vou ter 6 horas. Então, olha só. A gente começou a calcular esse cara aqui explicitamente. Né? Esse cara que está aqui. Esse cara vai ter o quê? Como é que eu calculo esse cara? Eu tenho que atuar com 3 derivadas funcionais sobre o funcional gerador. As 3 derivadas funcionais correspondem às 3 termos externas, né? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Né? Eu vou considerar apenas o termo de primeira ordem na expansão da exponencial, da integral, do lagrangiano de interação. Certo? Que é aquele troço que você tira do funcional gerador usando a substituição campo por derivada em relação ao funcional em relação à corrente. Né? Então você vai ter, na primeira ordem, você tem 3 campos aqui que vão dar origem a 3 derivadas funcionais. Essa função já foi escolhida de propósito, como sendo a função de 3 pontos, porque você vai ter, no mínimo, que ter 3 derivadas funcionais para parear com aquelas 3. Tá certo? Então, se a gente fizer essa conta que está aí, né, e tirar todos os termos que não são irredutíveis a uma partícula, né, jogar fora todos esses termos, o que sobrar é o vértice. É o que vai aparecer sistematicamente quando a gente fizer contas usando gráficos de Feynman. Certo? Então, deixa eu só escrever aqui para vocês a expressão do objeto que a gente está derivando funcionalmente, né? Nosso G, ABC, mini lambda, x1, x2, x3, ele vai ser reduzido ao cubo D3, DJ1A, x1, DJ1, e x2, DJ2, x3, pausa. Vai continuar. Pausa. Mini lambda, ABC, ABC, x1, x2, x3, x1, x2, x3. Certo? São as 3 derivadas funcionais que vão dar origem aos 3 campos de gauge que você está vendo aparecer ali naquela função de gauge que está aqui. A esse e esse. Certo? Então, essas são as derivadas funcionais que caracterizam a função de Green de 3 pontos. Em que ordem perturbativa que eu vou calcular isso? Né? Primeira ordem. Né? Então eu tenho exponencial da ação de I vezes a ação de interação atuando no Z0. Essa exponencial é 1 mais I vezes a ação de interação, mais I vezes a ação de interação ao quadrado sobre 2 fatorial, mais etc. Esse termo que eu acabei de falar é o termo de segunda ordem, outro termo de terceira, de quarta. Então você só tem que pegar a primeira ordem, porque o termo 1 não dá contribuição nenhuma, provavelmente. Né? Então o termo de primeira ordem, né, vai te dar isso aqui. Vai te dar I integral dy G, F, D, E, F, D ponto D. E aqui vem menos I, elevado ao cubo, D3. D, J, D, capa, D, Y, D, J, delta, E, D, Y, D,
J, gama F de Y, beta por delta, beta capô. Pausa, mais uma vez, ainda não terminou de escrever a fórmula, né? Vamos só relembrar aqui o lagrangiano do qual a gente está partindo, né? Lagrangiano de interação, né? Ele é G, FABC, DI, LA, AB, MC. Né? Então, para a gente não misturar as coisas, né? Com os índices que já estão presentes aqui, a gente substituiu ABC por DEF. F. A gente substituiu Mi por Rho, né? Tudo índice muda, então posso fazer isso sem problema nenhum, né? A gente substituiu Li por delta, por exemplo. Tá certo? E para colocar todo mundo em pé de igualdade, a gente usou essa contração de Rho a Rho como sendo capa violeta Rho capa. Delta capa, né? Então, o que estava escrito mesmo? Alguém me lembra aqui? Errou a rua, não é isso? Estava escrito errou a rua, isso mesmo. Isso. Então, o que eu chamei aqui Então, esse cara aqui, de Rho a Rho, eu vou entender que eu tenho delta aqui, eu tenho beta, Rho, delta, de modo que esses dois caras aqui sejam um produto escalar, certo? E essa contração aqui, esse gama com esse gama, né, eu vou mudar e esse gama aqui eu vou transformar em capa, vou botar ela em capa, certo? Tá? Então, isso aqui eu estou só reescrevendo, né, o termo original, e agora cada um dos A's corresponde a uma derivada funcional independente, tá certo? Então, por exemplo, eu tenho A capa D, né? Eu tenho uma derivada funcional em relação a J capa D de Y, né? Tudo isso é de Y, né? Eu tenho A delta E, então eu tenho uma derivada funcional em relação a J delta E. Eu tenho A gama F, eu tenho uma derivada funcional em relação a J gama F, aqui. Isso tudo aplicando sobre o funcional gerador,
livre, né, faz com que cada derivada funcional dessa seja substituída por esses termos aí. Né? Então isso daqui é a representação atuando no Z0 desse termo que está aqui. Tá? E isso atua no Z0, né? O Z0 é esse cara aqui no que diz respeito as derivadas funcionais em relação a J. Exponencial de integral de x de y no i. Isso aqui é o Z0. Né? Z0 de J, etc. Né? Né? Isso tudo tem que ser calculado nessas correntes, né? J' igual a zero. E nas outras correntes também. Né? As correntes associadas com quartos, com fantasmas, com blues. Com blues não, com quartos e com fantasmas. Também tem que ser colocados iguais a zero. Só que, como você não tem nenhuma derivada funcional em relação a correntes de quartos, nem a correntes de fantasmas, você já pode colocá-las iguais a zero direto, tá certo? Então, o único termo que vai contribuir realmente é o termo associado com as correntes de blues. Mas é uma conta, dá para perceber? Uma conta que você pode fazer sossegado, sem problema nenhum. Né? Aqui tem uma ambiguidade, por isso que está em parênteses, só que eu estou relembrando coisas, tudo a gente já falou. Né? Porque essa derivada aqui, de rho, ela estava nesse cara. Quando eu substituo esse cara pela derivada funcional em relação a J, tá certo? Essa derivada deixa de ter qualquer vínculo com esse cara que está aqui, com essa derivada funcional. Ela vai ter vínculo com o resultado da derivada funcional. Porque apenas após a derivada funcional atuar, é que vai cair alguém independente de y sobre o qual essa derivada vai atuar. Então, o fato de ser uma derivada em relação a y não permite que você associe esse cara nem com esse, nem com esse, nem com esse, porque os três vão produzir alguma coisa dependente de y. Então, se você não marcar no resultado de qual derivada aquela derivada ρ vai atuar, se você não fizer essa marcação, você vai perder a noção, você não vai estar completamente levando em consideração o efeito do termo. Por isso que a gente coloca esse D entre parênteses, certo? Porque quando eu derivar alguma coisa em relação a J, kd, essa coisa em relação a qual eu derivei em relação a J, kd, vai depender de D e de K. Tá certo? Essa derivada, portanto, vai atuar nesta coisa específica e não em outra. Não vai atuar no resultado dessa derivada nem no resultado dessa. É difícil perceber, a não ser que você sente e faça a conta. Então, todo mundo convidado, você não vai fazer a conta. Né? Como eu disse na aula passada, né? Comecei amarradão a fazer essa conta sem problema nenhum. Esqueci disso completamente. 3 dias depois eu fui perceber que eu tinha que botar esse cara aí, senão não saía. Né? Vocês não estão aqui para repetir os meus erros, tá certo? Estão aqui para cometer os seus próprios erros, como os meus. Né? Então, essa é a conta que a gente tem que fazer, que a gente começou a fazer, não, que a gente fez, né? Efetivamente na aula passada. Né? Como é que você faz essa conta? Você tem 6 derivadas funcionais, 3 e 3, 6. Essas derivadas funcionais, elas podem se parear, atenção para esse verbo parear,
de muitas maneiras diferentes. Né? Por exemplo, você pode atuar com essa derivada funcional e essa derivada funcional sobre esse termo que está aqui, produzindo um resultado independente de J. Isso quer dizer parear. Aí você pode, em seguida, atuar com essa derivada funcional e essa derivada funcional sobre esse termo, produzindo mais um resultado independente de J. E, finalmente, usar essa derivada funcional com essa, e, atuando nesse termo, produzir mais um resultado independente de J. Para cada resultado independente de J que você produz, tem um monte de resultados dependentes de J, que vão para zero quando você faz J igual a zero. E tem outros resultados que também são independentes de J, mas que envolvem outros pareamentos. Ou que envolvem pareamentos internos entre esses caras, pareamentos internos entre esses caras. Por exemplo, um pareamento dessa derivada com essa derivada. Ou um pareamento dessa derivada com essa derivada. Todos esses a gente está desconsiderando, porque o único gráfico que eu quero montar é esse gráfico aqui. Com contribuição em primeira ordem. Um PI, um One Particle Irreducible. Uma das pernas a derivada ou default, porque se muda alguma coisa, eu devo delinear com três campos. Os campos de uma derivada. Não, você vai ver daqui a pouco que essa derivada ela implica no espaço de momento, no fluxo de momento no dentro do gráfico. Então, esse gráfico ele tem uma entrada de momento associada com essa derivada. Por isso não é que tem um sentido físico. Não, o grupo leva momento de qualquer jeito. Por exemplo, tem mais um outro lagrangiano de interação, que é o lagrangiano de interação de 4 números. Não tem derivada nenhuma, mas os grupos que aparecem nas pernas do gráfico levam um momento do mesmo jeito. Esse é um momento independente associado com a própria derivada. Tem um sentido físico aí interessante, agora que você falou, me veio a memória. Né? Você ter um termo de interação com a presença de uma derivada, no espaço de momento vai implicar um cara com dependência de momento. E nas amplitudes onde você for calcular essas coisas, isso vai implicar num decaimento mais rápido do que 1 sobre R2, por exemplo, para as amplitudes que você estiver calculando. Né? Se você pensar no espaço de configuração, esse cara ele vai mais rápido do que 1 sobre R2. Então, gráficos como esse te dão modificações de um certo tipo ao potencial que você teria de atração entre dois quarks, vamos dizer assim. Da mesma forma, você pensa no eletromagnetismo. Você tem atração de dois elétrons, ou a repulsão de dois elétrons, mediada por um fóton. Né? Então, se você quiser saber o potencial de repulsão entre dois elétrons, você tem um gráfico de Feynman que você tem que calcular. Né? Esse gráfico de Feynman te dá um negócio do tipo 1 sobre R2, porque você não tem derivadas no acoplamento. Se tivesse, daria uma coisa mais rápida do que 1 sobre R2. A coisa mais natural para você colocar na sua teoria é uma coisa que tem derivadas. Por quê? Tem uma razão técnica. Né? O campo amigo, como operador quântico, ele não é um vetor. Uma mudança, uma transformação unitária de Poincare, ele não se comporta como um vetor. Então, ele é um problema muito grande. Você poderia remediar isso, ao invés de usar o campo amigo, você usar um tensor antissimétrico associado ao campo amigo. Mas para montar esse tensor antissimétrico, você precisa de derivadas. Se você usar esse cara para montar o teu potencial eletromagnético, ele vai decair com mais de 1 sobre R2.
Então, ele é a alternativa mais lógica do ponto de vista formal, mas ele não é a alternativa que a natureza escolheu. Tá certo? Então, há uma modificação no potencial de interação, em função de você ter derivadas no seu sistema de acoplamento. Há essa modificação. Então, tem um efeito físico, né? Que é essa coisa de você ter um decaimento mais rápido ou mais lento com a distância. Isso leva de potencial original, potencial de... Poderia levar, se você tivesse massa para as partículas. Mas aqui não tem. Então, no caso potencial de Yukawa, você tem partículas com massa, é isso que vamos pensar grande. É a mesma conta, essa conta aí. Né? Essa conta dá origem ao potencial de Yukawa. Na aula passada, a gente fez essa conta, essencialmente, a gente considerou um pareamento específico, tá certo? E fez a conta para esse pareamento. E depois nós demos o resultado considerando todos os outros pareamentos possíveis, tá certo? A gente fez a conta explicitamente para um pareamento e depois demos o resultado para os outros pareamentos, tá certo? O resultado foi isso aqui, ó. O nosso G mais um monte de coisas. Isso é o resultado de fazer aquela conta ali. Quando eu falo mais um monte de coisas, são outros termos parecidos com esse termo, tá certo? Só que como os pareamentos foram diferentes, os índices que vão aparecer nesses propagadores são diferentes. Por exemplo, aqui nós fizemos um pareamento entre o J-MiA, esse aqui, J-MiA, e o JKD. Então a gente fez esse pareamento. Essa derivada funcional e essa. Resultou nesse termo aí. Tá certo? Fizemos um pareamento entre o J-MiB e o J-ρe. Tá certo? Resultou nesse termo. Entre o J-lambda-C e o J-delta-F resultou nesse. Eu poderia fazer outros pareamentos, né? Vão resultar em outros termos, né? Quantos pareamentos desse tipo eu tenho? A minha regra é, eu só posso parear caras externos com caras internos. Senão eu não produzo gráficos daquele tipo, que eu estou interessado. Eu produzo outros tipos de gráficos. E lá no meio é DE, é PE. DE. D de bola. Então, quantos pareamentos desse tipo eu tenho? Né?
É fácil de contar. Esse primeiro cara, ele tem 3 opções para ser pareado. É isso? Pode escolher esse, ou esse, ou esse. Quando ele escolher uma dessas 3 opções, o próximo cara vai ter 2 opções, que são as 2 que sobraram para ter o pareamento dele. Feito o pareamento dele, o último só vai ter uma opção, não tem jeito. Então você tem 6 termos aqui, certo? Aí a gente vai procurar fazer o seguinte, né? A gente vai procurar deixar os propagadores, a gente vai procurar escrever esse G daquela forma que eu falei para vocês. A função de 2 pontos, função 2 pontos, função 2 pontos e um cara que eu chamei de V. Certo? Eu vou identificar esse V, esse tal de V. Certo? Então, fazendo isso, né, o nosso V lambda é um negócio grande, né? G, F, D, E, F, mais 6 termos eu não vou anotar todos, depois eu passo esse negócio aqui para vocês, certo? Começa a dica. Bom, dá para perceber, estou tentando colocar os caras na forma propagador, 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 vértice. O que sobra do vértice é esse cara aí, certo? Então, o vértice no espaço de configurações é isso que está aí. Tá certo? É esse cara que está aí. Só que a conta usual que nós fazemos é uma conta no espaço de momento. Por quê? Para quem olhou o final, né, daquele curso de verão, né, a matriz S ela pode ser expressa em termos da fórmula de redução, através da fórmula de redução, ela pode ser expressa em termos das funções de Green. E ela possui uma transformada de Fourier, né, em relação às coordenadas, né, de posição associadas com funções de Green. Então, o que você vai terminar, no final, é na transformada de Fourier dessas funções de Green. Então, já que você vai terminar direto na transformada de Fourier das funções de Green, é melhor você formular suas regras de Phi diretamente no espaço de momento. Né? Para formular no espaço de momento, você tem que transformar a tua função de Green, g de x1, x2, x3, para uma função de Green no espaço de momento. Ok? Então é isso que nós vamos fazer agora. Vamos pegar essa função de Green, que a gente calculou aí, e transformá-la no espaço de momento. Só ter uma negócio. Então, como é que é isso? Né? Primeiro eu vou definir aqui a transformada de Fourier do propagador bosônico, né? Propagador do Boole. Ele abrir no número de x menos y, ele é um certo delta alfa delta, integral dk sobre 2 pi 4, 1 sobre 14 mais epsilon, delta
Tá certo? Isso mais isso, né? É o que nós vamos chamar de etil AB de carga. É transformada de fluido propagador no espaço de momento. Tá? Alfa beta canal, né? É AB. Certo? Isso daí tem que ser um delta AB, né? Porque lá no espaço das cores, o termo quadrático não envolve mistura de cores, certo? O termo quadrático não troca a cor. Quem vai trocar a cor são os termos cúbicos ou quádricos da história. Então, a inversa do operador que está entre AMA e AMB tem um delta D. Então, eu vou dar um aí, tá? Tá faltando por aí. Então, essa é a transformada de fluido do propagador do Blue, né? E ele vai aparecer, a transformada de fluido do propagador do Blue vai aparecer na transformada de fluido de lambda ABC. Você pega aqui o seu gentil ABC lambda de P, que é a transformada de fluido do cara lá, né? E você vai escrever isso aqui como sendo integral dx1, dx2, dx3 da exponencial de D x1, exponencial de Q x2, exponencial de E x3, de ABC lambda x1, x2, x3. É o cara que está lá. Tá? Aí pega aquele cara que está lá e substitui tudo. Sabe? Fazer o quê? A vida é assim, né? Então pega aquele cara lá, você vai virar integral dx1, dx2, dx3, dy, porque tem que pegar dy do g, né? Aí tem exponencial de dx1, exponencial de dx2, exponencial de x3, né? Aí você tem as expressões dos seus propagadores d de x1 menos y, d de x2 menos y, d de x3 menos y, em termos de transformada de Fourier. Então, cada um deles vai trazer uma integral dt' sobre 2π4, dq' sobre 2π4, dr' sobre 2π4, IGF, DEF, esse fator já estava lá, né? Aí você tem vamos trabalhar esse termo aqui, tá? O primeiro. O resto depois eu dou o resultado, pelo amor de Deus. Tá? Vamos trabalhar esse primeiro termo aqui. Tá? Então você tem delta de A' B, delta de B' E, delta de C' F, delta de lambda D' A', tá? Isso aqui atuando, né?
nos propagadores lá que a gente está observando, que dão exponencial menos I menos 1 menos Y. Ó, eu tenho dI capa D de x1 menos y. Então eu tenho um fator de transformada de Fourier que eu estou usando um T', x1 menos y. Dependência em y daquele primeiro D que está ali, que ele vai ser, né, esse D grande aqui, né, que ele vai ser atuado sobre essa derivada, está dado por aquilo ali, que é exponencial de I' menos I' x1 menos y. Essa derivada vai atuar naquela exponencial que está ali. Ok? Então tem que lembrar disso. Ela vai atuar naquela exponencial e não nas outras, que também dependem de y. Porque eu marquei aquela derivada. Aquela derivada só vai naquele propagador. Então, aquele propagador é que tem que ser atuado pela derivada, e mais nenhum. Tá certo? Aí eu tenho exponencial menos I x2 menos y, exponencial menos I r' x3 menos y, certo? E eu tenho os camaradas, os fatores de transformada de Fourier, D de A, A', I, I', T', D, D', lambda', certo? Então essa é a transformada de Fourier que eu tenho que calcular. Ela é bem mais fácil do que parece, à primeira vista. Vamos mais escrevendo aqui em cima. Então você vê, eu vou atuar com essa derivada aqui, de I' ali, nessa exponencial que está aqui. Tá certo? Olha, é A' e o A' é o D. Tá certo? A derivada é a derivada em relação ao D. Quer dizer, eu, na verdade, teria que pegar e reescrever aquele cara que está ali dessa forma para ficar mais óbvio. Vamos dizer assim. Então, essa derivada atua no cara que tinha o D. O cara que tinha o D era aquele primeiro ali, que está associado com o exponencial de T' x1 menos y. Então, ele vai fazer com que caia o fator T', tá certo? Nessa história. Então, o resultado aqui vai ser IG, vamos tirar os caras que já não dependem, né? A linha reta, integral, EPI sobre 2/4, EPI sobre 2/4, DRI sobre 2/4, dx1, dx2, dx3. Aí tem o fator que eu mencionei para vocês, PI, milímetro, né? E aí, você vê o seguinte, aqui depende de x1, tá? Exponencial de px1, exponencial de qx2, exponencial de rx3. Esses caras são da transformada de Fourier dessa função aqui. Esses caras aqui são da transformada de Fourier dos propagadores, mas eles também dependem de x1. Toda a dependência de x1 está dada por essas exponenciais aí, e não tem mais dependência de x1. Então a integração em x1 vai dar uma delta. A única coisa que eu preciso fazer é coletar essa dependência de x1. Mais nada. Então, vai aparecer aqui exponencial
exponencial de menos I L exponencial de I P menos X1, né? Exponencial de I Q menos X2, exponencial de I R menos R X3, pausa, daqui a pouco a gente volta, I Px1 menos I P'X1. É isso que está resumido aqui. Mesma coisa para IQx2 e menos IQ'X2, e RX3 menos IR'X3. Tá certo? E o cara em Y vai envolver P' mais Q' mais R'. Tá certo? Então você tem também um termo assim, exponencial de I, P' mais Q' mais R' Y. Tá certo? Tá claro isso, gente? Tá aqui as integrais, faltou dy, as exponenciais todas levadas em consideração, então só sobram os fatores de propagador, os transformados Fourier de propagador, não é isso. Então sobra aqui os Ds, Mi, A', tio, T', E, tio, E', Mi, Q', I, lambda, Mi, C', e R'. Só reorganizando a conta. Né? Agora, cada uma dessas integrais em dx1, dx2, dx3 e dy pode ser feita. Né? Essa daqui vai dar 2π à quarta delta de P menos P' em x1. 2π à quarta delta de Q menos Q'. 2π à quarta delta de R menos R'. Esses três fatores de 2π à quarta vão embora. P', Q', R' viram P, Q, R. Eu não preciso mais me livrar, me tocar com as integrais em dP', dQ', dR'. Né? Então, o resultado dessa integral aqui, né, vai ser o seguinte. Tem esse I, tem aquele I, então você vai ter um menos G. Tem um 2π à quarta da integral em dy desse cara que está aqui, aí tem um 2π à quarta sobrando, tá certo? 2π à quarta, a integral em dy desse cara que está aqui vai dar uma delta de T mais Q mais R. T' igual a T, Q' igual a Q, R' igual a R. Não? Tá certo? Aí você tem F, A', P', C', delta, Mi', lambda', P, Mi', né? E os Ds agora de P, Q, R, né? P, Mi', tio, A', de P, D, Mi', tio, P', de Q, D, lambda', C', R. Essa é a contribuição desse primeiro termo, que é esse termo aqui. Tá certo? Aí você tem mais 5 contribuições. Tem que ter paciência de fazer cada uma delas. Não tem jeito. Mas todas elas, né, importante observar, vão ser proporcionais a esse produto desses três caras aqui. 3 propagadores associados com P, Q e R. 3 propagadores no espaço de momento. Certo? Então,
resultado final vai ser uma coisa com essa forma aqui. É claro que esses três propagadores, por exemplo, vai ter um outro que vai ser de mi, mi, coisas assim. Você vai ter que trocar mi com mi, se você quiser colocar todos em evidência, você vai ter que colocar delta, né, no meio da história. Né? Então, a forma final da história vai ser assim: objetivo ADC mínimo de PQR. Esse camarada que a gente está calculando, transformada de Fourier da função de 3 pontos. Né? Isso sempre vai ser escrito dessa forma: D tilde A', I, de P, D tilde, DB', mini de Q, D tilde, CC', lambda de R, vezes um cara que eu vou chamar de H, mini, lambda, A', P', C', P, Q, R, 2π a 4, delta, Q mais Q, R. Essa é a forma geral. E aí, aquilo que a gente calculou é o primeiro termo desse cara que está aqui. Você vê que tem o fator 2π a 4, delta, P mais Q mais R. Esse fator vai ser comum a todos os termos, por isso que a gente fatorizou de fora. Né? E aí você tem que identificar, você tem que pegar cada termo, transformar em Fourier e isolar esse termo lá. O resultado você já sabe que tem que ser um objeto completamente simétrico pela troca simultânea Mi A, Mi B, lambda C. Né? Quer dizer, isso que está aqui é o que nós chamamos de transformada de Fourier do vértice. Né? Esse fator que está aqui. Esse é o fator que vai entrar nas regras de Feynman toda vez que você tiver um vértice. Ele corresponde ao pareamento de 4 derivadas funcionais externas a esse vértice. Veja que as 4 derivadas funcionais que vão parear com o vértice, elas podem ser externas do gráfico, correspondentes a pernas externas do gráfico, ou correspondentes a pernas de outro vértice. Tá certo? Não importa. O que interessa é que 4 derivadas funcionais distintas parearam com as 4 derivadas funcionais daquele vértice. Sempre que isso acontecer, esse fator será gerado novamente. E ele vai acompanhar, portanto, cada gráfico de Feynman onde aparecer um vértice de 3 números. Tá certo? Então, esse fator aí é esse cara aqui, ó. O H, mais um monte de coisa. Vou escrever o resultado final, tá certo? E o resultado final vai nos dizer o seguinte: que o nosso vértice ABC, PQR, 2π4, delta P mais Q mais R, G, FABC, R menos P, Mi, porque você vai ter um termo aqui com essa estrutura e vai ter um termo com sinal de menos, com a mesma estrutura tensorial, só que associado com R. R Mi, outro momento. Tá? Mais
criar essa conta, vai sair um negócio simples, né? No final. Mas observe que, veja, é uma expressão totalmente simétrica em relação à troca desses momentos, uns pelos outros. RPQ. E ela vai conduzir a uma dependência do gráfico nos momentos. Quer dizer, isso é típico numa teoria onde você tem acoplamento derivativo. Se você tiver derivadas no termo de interação, sempre as suas regras de Feynman vão envolver uma dependência nos momentos. Certo? Essa dependência nos momentos tem implicações físicas. Certo? Tipicamente reduzindo o alcance da sua interação, fazendo com que ela vá para zero mais rápido do que um sobre R2. Certo? Então, é claro, se você trocar o seu vértice, você tem que checar a propriedade de simetria dele, trocando simultaneamente P, por exemplo, P por Q, mas também A por B e também Mi por Mi. As três coisas. Se fizer essas três trocas simultâneas, o seu vértice é simétrico, conforme você esperava que fosse. Ok? Isso pode ainda não ser, né, a conta toda aberta, né, para vocês, mas eu garanto para vocês que é o mais perto disso que vocês vão encontrar na literatura. Né? E a minha convicção é que, seguindo mais ou menos esse roteiro, qualquer um seja capaz de chegar às regras de Feynman, né, numa teoria não abeliana. Veja, aqui a gente está falando de QCD, né, S13, mas contando que eu tenha um grupo de Lie, né, normal, se eu disser que F, A, B, C são as funções de estrutura do S4 ou do S5, a conta está valendo igualzinho. Não muda nada. Não tem nada específico do S3 aí. Se vocês quiserem, essas regras de Feynman valem para o modelo de Weinberg-Salando, que o Elael está ensinando para vocês, para a parte não abeliana desse modelo, que é a parte do SU2. Lá, o que você tem que fazer? Substituir FABC por Epsilon ABC, o símbolo primitivo. Mas a mesma dificuldade está lá, atenção. Então, isso aqui está deduzido para SUN, né? Embora a gente esteja usando SU3 o tempo inteiro, etc. e tal, você vê, a Lagrangiana com fixação de calibre com os fantasmas, em momento algum, a gente particularizou a situação que a gente está colocando para S3. Pode ser para SUN, não tem problema nenhum. Certo? Bom, acho que nesse tempo que sobra dá para gente fazer o vértice de 4 grumos, tá certo? O vértice de 4 grumos é um pouco mais simples, só um pouco, né? Porque ele não tem derivadas. Então você não tem essa coisa chata de ficar marcando aonde a derivada tem que atuar, né? Não tem acoplamento derivativo no vértice de 4 grumos, né? Mas a dinâmica é essencialmente a mesma, né?
Para calcular o vértice de 4 gluons, a ideia é, como antes, calcular a função de 4 pontos gluônica na primeira ordem possível de teoria de perturbações. Tá? Então você vai ter um G, A, B, C, D, Mi, lambda, sigma, x1, x2, x3, x4, certo? A estrutura geral que essa função vai ter que ser isso aqui. Isso aqui é o produto temporalmente ordenado, né? A minha área x1, a b x2, a lambda x3, a sigma e x4. E a estrutura disso é novamente uma coisa assim: integral de y, g, a, como você não tem acompanhamento derivativo, dificilmente esse cara vai depender de y. Provavelmente vai ser uma constante. Tá certo? A gente já sabe mais ou menos isso. O problema é saber que constante é essa. Né? Então vamos lá. A gente espera a propriedade de simetria desse cara, por exemplo, se eu trocar x1 com x2, a com b e com mi, a sua função de gain tem que ser a mesma. Tá certo? Fizer isso. Então, o vértice desse cara que está aqui, ele tem que seguir essas mesmas propriedades de simetria, da mesma forma como ele demonstrou antes. Né? Então, a nossa contribuição em ordem mais baixa, né, vai ser isso aqui. O G A, B, C, D, S menos I A4. Tem um menos I para cada derivada funcional, então isso aí não é nada demais, né? D4 DJ MA X1 DJ MB X2 DJ lambda C X3 DJ sigma D X4. E aí entra a parte associada com a lagrangiana de ação de interação em primeira ordem. Né? Escolhido em primeira ordem. Então a gente tem I integral de y menos 1 quarto G2 F H F M. Então isso aqui. E aqui mais derivadas funcionais, menos I elevado a 4. O nosso vértice de interação, daqui a pouco eu escrevo ele aqui, tá certo? Mas ele envolve 4 campos, então vai envolver 4 derivadas funcionais no mesmo ponto Y. Né? Então, menos I elevado a 4, D4, DJ, kappa, F, de Y, DJ, H, Rho de Y, DJ, delta, N de Y, DJ, N, delta de Y, e aqui você tem delta, kappa, delta, delta, Rho, delta. Tudo isso atuando, né, na exponencial de menos I sobre 2 integral dx dy dj
linear x v a b x y i j u b de y. Tá? E tudo no final calculado em j equação. A conta a ser feita, mais uma vez, é essa. Tá? Só relembrando, a ação de interação desse caso, né? A parte da ação de interação que não está nos interessando é uma coisa assim,